Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos chegando com mais um vídeo bem interessante, tá certo? Vamos falar basicamente sobre dois assuntos nesse vídeo. Vamos falar aí sobre um vídeo que viralizou do Bruno Henrique e criando uma certa dúvida com relação àquilo que ele havia falado com o bebê que ele estava segurando no colo durante a execução do hino nacional antes do início da partida entre Flamengo e Botafogo no Engenhão no último sábado. E esse vídeo está gerando um certo desconforto porque põe em dúvida aquilo que o Bruno Henrique teria falado para aquela criança. A gente vai trazer a resolução desse assunto aí com a ajuda de um dublê que trabalha justamente a questão da leitura labial. E ele pode fazer a leitura com precisão e dizer e revelar o que realmente o Bruno Henrique havia falado, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E vamos falar também sobre a possível saída de Davi Luiz, né? Davi Luiz, zagueiro do Flamengo. É muito provável que saia ainda antes do final dessa temporada do Flamengo, tá certo? Há essa possibilidade muito forte aí nesses últimos dias. Vamos falar sobre esses dois assuntos, tá certo? Então, se você já se interessou por esses dois assuntos e ainda não é inscrito no canal, te peço por gentileza, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque o seu like ajuda muito o nosso trabalho. Comenta e compartilha com mais um rubro-negro para ele também ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão, tá certo? Se você já é inscrito, quero registrar aqui a minha gratidão e te pedir que faça o mesmo. Curte, comenta e compartilha. E vamos pro vídeo. Pois é, pessoal, vamos começar falando aí sobre a situação do Davi Luiz. Davi Luiz, zagueiro aí do Flamengo, 36 anos. Davi Luiz, que é um dos pilares desse elenco do Flamengo, tá certo? Mesmo não estando atuando em todos os jogos, mas ele é um jogador muito importante dentro do elenco. É um cara que tem uma proximidade muito grande com os jovens, principalmente, se tornou uma espécie de conselheiro para os jovens. O Mateuzinho foi muito aconselhado por ele, o próprio Wesley, que subiu da base recentemente e tem brilhado assim no time titular do Flamengo, e muitos outros têm uma proximidade muito grande com o Davi Luiz, porque ele é um cara experiente, né, muito rodado, muito experiente, e tem aconselhado, tem acompanhado de perto essas pessoas. Inclusive, há um relato do Rodinei, veja bem, Rodinei, que já é um jogador experiente, há um relato dele aí, vocês podem procurar aí em um podcast, onde ele justamente fala dos conselhos recebidos pelo Davi Luiz e o quão esses conselhos foram importantes na vida dele, já um jogador experiente. E para além dessa questão do vestiário, o Davi Luiz também tem sido importante em campo. Nos jogos que ele tem entrado, ele tem apresentado um bom futebol, esteve em baixa meses atrás, mas deu uma melhorada e tem demonstrado um futebol mais equilibrado, apesar de ter perdido espaço nos últimos jogos. Mas continua a ser um jogador bastante importante para o Flamengo. Vale lembrar ainda que há uma cláusula que ativa a renovação automática com o Flamengo, caso ele atingisse uma determinada quantidade de minutos dentro de campo, coisa que ele já ultrapassou, tá certo? Então essa cláusula já poderia ser acionada automaticamente, uma vez que ele já atingiu a meta ali prevista em contrato. Mas, de acordo com informações trazidas aí pelo Jorge Nicola, o jornalista Jorge Nicola, o Beşiktaş da Turquia estaria interessado na contratação do jogador. De acordo com o que a gente conseguiu apurar, a intenção do time turco seria contratar o jogador, fechar um contrato com ele aí por pelo menos 2 anos, isso mesmo, pelo menos 2 anos de contrato aí com o time turco. Davi Luiz deve se reunir com seus empresários nos próximos dias para definir a sua posição quanto a isso. Então há essa possibilidade muito grande de o Davi Luiz deixar o Flamengo ainda antes do final do ano. E aí eu quero saber de você, na sua opinião, o Flamengo deve se desfazer de Davi Luiz antes do final da temporada? Vale lembrar que o contrato do Davi Luiz termina justamente no final desta temporada, termina em dezembro. Mas se fosse você, dirigente do Flamengo, negociaria o Davi Luiz a essa altura do campeonato? Deixa nos comentários que eu quero saber, tá bom? Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo assunto. Vamos falar aí sobre esse vídeo que está circulando aí na internet. Na verdade, são 2 vídeos. O primeiro sugere que o Bruno Henrique teria proferido algumas palavras à criança a quem ele carregava durante a execução do hino nacional, ali antes do início da partida entre Flamengo e Botafogo, aquele protocolo em que o hino nacional é tocado. E o bebê que o Bruno Henrique carregava chorava muito. Se vocês se lembram, houve um foguetório, muito barulho, né? E o bebê acabou por se assustar e começou a chorar. Era um bebê de, 1 ano, 2 anos de idade. Começou a chorar nos braços ali do Bruno Henrique. E aí, quando a câmera passa, aquela câmera que passa filmando a fisionomia dos jogadores durante a execução do hino, justamente flagra o momento em que o Bruno Henrique fala algumas palavras ali para aquela criança
E aí muita gente pegou aquele recorte e começaram a dizer que o Bruno Henrique teria proferido um insulto àquela criança, né? Aí esse vídeo começou a circular aí, a viralizar, e pessoas fazendo comentários ofensivos ao Bruno Henrique, uma tentativa de cancelamento aí do jogador, até que um dublê que trabalha a questão de leitura labial, chamado Gustavo Machado, ele divulgou na sua rede social a leitura que ele fez, e ele é um cara experiente que tem feito dublagem de vários jogos, não só do Flamengo, mas de vários times, inclusive de times europeus. E aí ele divulga o vídeo justamente fazendo a leitura adequada do que realmente o Bruno Henrique falou. E ele corrige, né, aquilo que estava sendo sugerido. Inclusive, achei um absurdo, vou deixar os dois vídeos aqui, que o próprio GE coloca um vídeo, um short no seu YouTube, pondo em dúvida aquilo que o jogador estava falando. Pô, o GE dispõe de recursos suficientes para chamar um intérprete, para chamar alguém que entenda de leitura labial, para esclarecer e não gerar dúvida. Mas eles colocam lá no seu vídeo questionando o que o Bruno Henrique teria falado para a criança. Enquanto que o Gustavo Machado, esse sim, faz a leitura correta, divulga o vídeo, eu vou deixar aqui para vocês. Assiste aí, eu volto já. Acabou. Acabou. Calma, acabou. Eu sou o Gustavo Machado e me siga aqui para mais dublagens. Valeu. Pois é, pessoal, então o que o Bruno Henrique faz, na verdade, é tentar acalmar a criança. Tentar acalmar devido... Ele estava assustado com todo aquele barulho, com tudo aquilo que aconteceu, e que o Bruno Henrique, que é pai, faz é tentar acalmar a criança, né? Calma, acabou, calma, acabou, sabe? Tentando acalmar a criança devido àquela situação e muita gente deturpando aquilo que ele verdadeiramente havia dito. Então, esclarecimentos dados aí, na verdade o que ele tentou fazer foi acalmar a criança e não proferir nenhum tipo de insulto a ela, né? Jamais ele faria isso. Pois então é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Se for esse o caso, por gentileza, deixe seu like, curte, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.